igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Irmãos, no Salmo 23, nos versículos 1 a 3, nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para juntos das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. Oremos. Senhor, obrigada por essa noite na tua presença. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos guardou, e o Senhor tem sido para nós o nosso pastor. Continue, Deus, a nos abençoar, a nos guiar por essas águas tranquilas. Perdoe, Deus, os nossos pecados e nos fortaleça a cada amanhecer, em nome de Jesus. Amém. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte ao ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é meu fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é meu fim, Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim.
pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Boa noite, querida igreja, e todos aqueles que me assistem. Vamos orar. Bendito Deus e glorioso Pai eterno, estaremos, Senhor Deus, neste momento, meditando sobre a Tua Palavra, para, Senhor Deus, extrairmos dela o que o Senhor deseja que façamos. Rogamos o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, atue em nós e em todos aqueles, ó Pai, que estarão me ouvindo. Senhor Deus, eu te clamo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estaremos estudando nesta noite acerca do seguinte tema: o pecado é um câncer que mata o homem. O pecado é um câncer que mata o homem. Irmãos, introduzindo essa questão, estaremos utilizando um paralelo de Paulo. Paulo cita no primeiro capítulo de Romanos que o homem se distanciou de Deus e, ao estarmos lendo o capítulo 1 de Romanos, comparando-o com a nossa época, percebemos que há uma semelhança muito grande na atitude dos seres humanos. Vejamos o seguinte. Primeiro quero lhe dizer que nós estaremos nos utilizando do capítulo de Romanos, capítulo 1, para embasarmos o tema. E gostaria que os amados depois lessem esse capítulo em casa. Aqui nós estaremos fazendo menção aos versículos, mas como o meu tempo é muito curto,
vou deixar que você faça a leitura do primeiro capítulo de Romanos em sua casa. Mas, ao observarmos o que diz o primeiro capítulo de Romanos acerca do ímpio, nós percebemos a grande semelhança com a nossa sociedade. Embora nós tenhamos um avanço tecnológico de extrema importância, que nos separa tecnologicamente do que havia há 2000 anos atrás, de uma forma assim, sem medidas. Mas a natureza do homem continuou a mesma. A maldade do homem continuou a mesma. O ser humano continuou o mesmo. Porque uma grande característica daquela época também ocorre hoje. O ser humano como um todo continua afastado de Deus, com exceção, é óbvio, dos cristãos. Mas, nos versículos 21 a 31, Paulo elencou alguns erros do ser humano naquela época. Vou citá-los. Impiedade, perversão, injustiça, no versículo 18 do capítulo 1 de Romanos. Coração insensato, no versículo 21. Irracionalidade, no versículo 22. Imundície, no versículo 24. Idolatria, no versículo 25. Lesbianismo, no versículo 26. Homossexualismo, no versículo 27. Injustiça novamente, né? Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, no versículo 29. Calúnia, insolência, soberba, presunção, maldade, desobediência aos pais, no versículo 30. Insensatez, perfídia, infidelidade, desafeição e falta de misericórdia, no versículo 31. Agora anota aí em algum lugar. Você pode comparar esta lista que o mesmo autor Paulo registra na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Irmãos, aqui eu citei vários pecados, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Isso não saiu da minha cabeça. Não precisa de ninguém ficar com raiva de mim ou dos cristãos. Quando nós falamos que idolatria, lesbianismo, homossexualismo, malícia, avareza, inveja, homicídio, são pecados, nós estamos repetindo as palavras de Deus. Então, se você ficar indignado, você não precisa me odiar e nem dirigir a sua indignação a mim, mas sim a Deus, porque isso saiu dos lábios dele. Claro, figuradamente, porque Deus é um espírito.
Mas isso saiu da mente de Deus. Então, se Deus diz que isso é pecado, não adianta ficarmos brigando entre nós, dizendo alguns que não é pecado, outros que é pecado. Alguns escrevem outra Bíblia para validar seus pensamentos. E nós continuamos com a Bíblia original, porque nós devemos fidelidade a Deus. E muitos pecados aqui, irmãos, não são praticados somente pelo ímpio. O que é ímpio? É aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus. Mas muitos que entregaram continuam ainda praticando alguns erros. Desses aqui, de vez em quando nós ouvimos na mídia que pastor tal se apropriou de bens, de dinheiro da igreja, que pastor tal se divorciou da sua esposa por razões injustificáveis. É claro que existe aquela separação que é embasada pela Bíblia, mas a maioria é desobediência à palavra de Deus. E aqui diz que infidelidade a Deus é pecado. E é claro que infidelidade a infidelidade à minha esposa também é pecado. Eu estou pecando contra Deus e contra minha esposa. E estou manchando meu coração. Mas, irmãos, vamos fazer uma análise. Vamos dividir esse tema. Primeira ênfase: o homem tem uma natureza pecaminosa. No capítulo 3 de Gênesis, registra-se a desobediência a Deus do primeiro casal. E nós herdamos uma natureza pecaminosa. Sendo assim, a natureza humana sem Deus atrai o pecado e parece natural praticá-lo. Você pode conferir isso em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Em Romanos, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 8. Então, o homem tem uma natureza pecaminosa. O homem iníquo, o homem que ainda não aceitou Jesus Cristo, só possui esta natureza pecaminosa. E volto a dizer, não fiquem chateados comigo, aqueles que possuem alguns desses pecados, porque eu estou simplesmente repetindo aquilo que Deus disse. Eu não tenho capacidade para dizer se tal coisa é pecado ou não. É somente Deus. Então, isso que eu estou te dizendo vem de Deus. O segundo destaque: o homem não teme o julgamento de Deus. Irmãos, isso aqui se aplica àqueles que não conhecem a Deus, ou que conhecem a Deus, mas o confrontam. Não querem saber de Deus, não querem saber de seus princípios, não querem saber de suas orientações, não querem saber de sua vontade. Embora Deus age graciosamente para salvar o pecador, como está registrado em Efésios 2, versículo 8 a 10, mas derrama a sua ira contra o mal. Então Deus age graciosamente, ou seja,
ele graciosamente atua na salvação do pecador. O pecador não tem nada para dar em troca da salvação. É o amor de Deus sendo liberado na direção do homem pela graça de Deus. Não tem preço, não tem nada que pague por isso. Deus resolveu salvá-lo e Deus vai nesta direção até conseguir resgatá-lo do ministério das trevas, do caminho do inferno, das amarras de Satanás e da lama de pecado. Mas Deus derrama sua ira contra o mal. Romanos 1, versículo 18 registra isso. Efésios 5, versículo 6 também registra isso. Apocalipse 19, versículo 5 registra isso. Depois eu te recomendo a ouvir esta mensagem mais de uma vez e anotar essas referências e lê-las e quem sabe até decorá-las. John Stott, um grande teólogo reconhecido mundialmente, define a ira de Deus como a hostilidade contra o mal, uma recusa em suportar o pecado. Além disso, seu julgamento é justo, perfeito. São ações divinas, diferentes das reações humanas, movidas pela raiva, ressentimento ou despeito. Ou seja, a ira de Deus é santa. É porque ele não tem condições de viver pacificamente com o pecado. Irmãos, eu não sei por que esta briga dos homossexuais com os cristãos. Porque os cristãos, quando falam, não falam por preconceito e nem autoconceitos, mas falam aquilo que está registrado biblicamente. E se assim o faz, o cristão é mais amigo do homossexual do que um próprio homossexual. Porque se nós acreditamos nesta ira santa de Deus contra o pecado, contra a iniquidade, e alertamos aqueles que cometem tais faltas, tais iniquidades, tais pecados, nós estamos desejando o bem de Deus para esta pessoa e somos ainda porta-voz de Deus, estamos alertando para que essa pessoa que está mergulhada no erro se arrependa e seja salva por Jesus. Então não precisa de ficar com raiva do cristão, criar animosidade contra o cristão, sentir ódio contra o cristão. O homem sem Cristo parece não ter convicção dessa ira. Não tem convicção que a ira de Deus o alcança agora e que se intensificará no juízo final. Queridos, vocês que estão me assistindo, divulguem esta mensagem para quem não é cristão, porque não adianta nada você que já conhece essas verdades ouvi-las e guardá-las para você. Você já as conhece. Então anote as referências, leia, mas leve esta palavra àqueles que ainda não a ouviram, porque você pode ter pessoas assim na família que te escuta, que te ouve. Eu mesmo dialogava muito com uma espírita na minha casa. Ela era minha tia.
Ela falava sobre o espiritismo para mim, sobre o que acontecia com ela. Eu ouvia com atenção e posteriormente eu dizia: tia, agora a senhora vai me ouvir. O que eu vou falar para a senhora não sairá da minha cabeça, mas da palavra de Deus. Se a senhora der crédito à palavra de Deus, a senhora vai atentar para o seu significado e para a sua exigência e para a prática da vontade de Deus. Agora, segundo a palavra de Deus, aquele que rejeita a palavra de Deus, rejeita o Senhor Jesus Cristo, porque Cristo é a encarnação da palavra, e obviamente rejeita a Deus e dispensa a salvação. Aí a senhora irá para o inferno. E falava para ela com todo respeito, ou comunicava a ela o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o homem que não tem convicção da ira de Deus, agora, e que intensificará no julgamento final, deve conhecer as seguintes passagens. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Romanos 2, versículo 5, capítulo 3, versículo 5 e capítulo 5, versículo 9, que fala da intensificação do juízo final. Ela se revela no presente, a ira de Deus, quando ele entrega os homens obstinados em seus pecados a um processo de depravação e degradação moral e espiritual. Isso está em Romanos 1, 28, faz parte do texto básico, né? E como igreja, devemos ser fiéis, falando aos homens, não só do amor e da misericórdia de Deus, mas também do inferno eterno. A Bíblia fala muito da punição dos pecadores e devemos falar também. O próprio Senhor Jesus Cristo falou claramente da punição eterna. Então, quando nós falamos isso, na verdade, nós não estamos querendo ser melhores do que ninguém. Nós estamos querendo que as pessoas sejam salvas, porque nós desejamos o bem para as pessoas, o bem para os não crentes, o bem para aqueles que ainda estão na perdição. Outro destaque da nossa mensagem: o homem não observa a revelação de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a criação de Deus, nós percebemos claramente que esse mundo organizado, bem arquitetado, funcionando assim como um relógio, perfeitamente, sem atrasar e nem adiantar os ponteiros, o cristão é levado a acreditar em um Criador divino. E nós atribuímos esta criação a Deus, não ao acaso, não à evolução, mas a uma mente superior que tudo arquitetou e criou. É possível ver o poder de Deus na criação desde o início do mundo. A beleza dos céus. Leia Salmo 19:1. A majestade das montanhas. Salmo 121, versículo 1. Esta criação tremenda e maravilhosa, a existência das galáxias, a existência dos planetas, das estrelas, cada qual no seu lugar, cumprindo sua função, nós atribuímos a Deus. Agora, aquele que é idólatra,
que coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus, não atribui a Deus. Porque a idolatria cega o homem e o leva a se distanciar de um reconhecimento de Deus. No texto básico, em Romanos 1, do versículos 1 ao 23, fala que todo o desconhecimento, registra que todo desconhecimento redunda em imoralidade. Isso também pode ser confirmado nos versículos 24 a 27 do mesmo capítulo de Romanos 1. Vamos agora ao quarto destaque. O homem não conhece a revelação especial de Deus. A revelação geral de Deus é a criação. E a revelação especial de Deus é Jesus Cristo. Irmãos, quem quer conhecer a Deus, conheça Jesus Cristo. Quem quer saber de Deus, quem quer ler sobre Deus, leia sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é igual a Deus Pai. O conhecimento pleno de Deus só pode ser usufruído por aqueles que em Cristo foram feitas novas criaturas. Mateus 11, 27. Só pode ver a Deus por meio de Cristo, da visão de Cristo, aqueles que foram feitos novas criaturas, porque recebe mais um sentido espiritual, que é a fé dada pelo Senhor Jesus Cristo. E pela fé nós enxergamos Jesus Cristo, pela fé nós enxergamos a Deus. E somente nas Escrituras o homem pode conhecer o Deus verdadeiro e a vida eterna. Isso está em João, capítulo 17, versículo 3. Jesus é a expressão exata de Deus. Não sou eu que falo, irmãos. É a Bíblia, em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus, que, como tal, pode fazê-lo conhecido entre nós. Jesus Cristo pode fazer Deus conhecido entre nós. E para concluirmos, irmãos, porque eu não posso chegar a 30 minutos, por isso que eu falo, e às vezes eu não posso falar exaustivamente, né? Então, para concluirmos, nós temos que entender o seguinte, os cristãos: quando nós pregamos aos homens, nós lutamos contra Satanás. Porque nós não devemos esquecer que somente no novo céu e na terra, onde habita a justiça, estaremos completamente livres de Satanás e daqueles que amam o pecado. Apocalipse 21, 27. E dos que insistem em pecar. Queridos, e para realmente concluir, eu quero dizer: divulgue esta mensagem para os não cristãos, para aqueles que não entregaram suas vidas a Jesus, para que eles venham a conhecer o Senhor Jesus Cristo e serem salvos por Ele, porque Jesus Cristo é o único em que existe a salvação. Bondoso Deus, obrigado, Senhor Deus, por me capacitar a entregar esta palavra singela, mas profunda no seu conteúdo, ó Pai, importante para a salvação, indispensável para a salvação daquele que ainda não crê em Jesus Cristo.
que o teu Santo Espírito possa trabalhar nossos corações. Em nome de Jesus, que a tua igreja desperte em divulgar esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, é que peço e agradeço. Amém. Irmãos, teremos agora um momento de louvor e após este momento de louvor e adoração estarei impetrando a bênção. Meu Senhor de tudo sabe, certamente sim. Com cuidados incansáveis me protege a mim. Tudo quanto Deus permite pra meu bem será. E no dia mais penoso força Deus dará. Sei que Deus, o meu futuro, tem na sua mão. Seus desvelos compassivos incessantes são. Ainda que eu mais tarde encontre provações e dor, por detrás das negras nuvens brilha o teu amor. Gosto de contar-lhe quanto me sucede aqui. Sou seu filho e quero que seja sempre junto a si, para que teus bons cuidados possam. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco e com toda a tua igreja na face da terra, hoje e sempre. Amém.